18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 2 minutos em Manaus, juntos em 100,7, 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karine. Oi. Oi, Carlão, boa noite. Uau. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Sim. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Participe conosco do programa, querido ouvinte, 994887592. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Sim. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Note aí, participe, 994887592. 18 horas. Para aquele giro inicial no trânsito em Manaus, Karine. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite. Fala pra gente como é que está a volta pra casa. Trânsito. Boa noite pra você, Karine, Carlão. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, na Avenida Humberto Calderaro, vários trechos apresentam trânsito carregado e lento, principalmente quando já vai se aproximando do shopping Manauara. Na rotatória do Mindu, o fluxo é concorrido, enquanto pela Avenida Perimetral 2, o trânsito também segue lento. Já na Avenida Tancredo Neves, o trânsito está moderado, com fluxo mais leve. Daqui a pouco tem mais trânsito, Karine e Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. Agora 6h04 em Manaus, boa noite. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Crise na educação. Deputado denuncia péssimas condições em escola estadual no interior do Amazonas. Atenção, criminosos usam a carteira de motorista para novo golpe. Lançado hoje plano de ação no Amazonas que pretende integrar informações ambientais e áreas protegidas no estado. Em Brasília, o ministro Luiz Fux vota por absolvição do ex-presidente Bolsonaro. Agora 6h04, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil, com esses e outros assuntos, conferindo os destaques desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025. No ar, mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, começamos o programa 18 horas de hoje trazendo mais um exemplo do estado da gestão do governo do estado do Amazonas na educação aqui do nosso Amazonas. E dessa vez a denúncia vem de São Paulo de Olivença. O deputado estadual Wilker Barreto esteve no município e constatou as condições precárias da unidade no estado. Karine. Carlão, o deputado Wilker Barreto, inclusive, levou essa denúncia de falta de estrutura para a tribuna da Assembleia Legislativa. Só vou lembrar que a situação da educação do Amazonas é grave e afeta quase todos os 62 municípios do estado. Olha, sobre as denúncias em São Paulo de Olivença, estão as salas de aula sem climatização, iluminação precária, equipamento sem manutenção. É um caso completo que mostra aí o fraco desempenho da gestão Wilson Lima na educação. Para mostrar pra gente, falar com a gente a respeito dessa nova denúncia, dessa situação, a gente conversa agora com a repórter Nathalie Moraes ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, o que mais o deputado estadual Wilker Barreto identificou nessa escola lá de São Paulo de Olivença? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite para todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta quarta-feira aqui na 100,7. Karine, a situação da educação em todo o Amazonas é bastante precária. Só que lá no município de São Paulo de Olivença, a situação está ainda pior. O parlamentar, o deputado estadual Wilker Barreto, esteve por lá durante esse fim de semana e depois de uma visita à comunidade indígena Campo Alegre, lá no município de São Paulo de Olivença, ele pôde conhecer de perto a realidade ali que escancara que milhares de estudantes, infelizmente aqui no Amazonas, acabam enfrentando todos os dias. Com salas de aula precárias, Karine, sequer os alunos indígenas tinham iluminação para estudar. Meu Deus. E aí, quando a gente fala de ar-condicionado, existiam algumas salas que o aparelho existia, mas eles não
tem funcionamento. O que é realmente inadmissível em pleno século XXI, no calor que faz aqui na nossa região. Como vai crianças estudar, e jovens, né, enfrentar um calor sufocante como esse. Só que, Karime, eu fui procurar entender. Por que algumas escolas têm ar-condicionado e outras não? E aí eu encontrei um documento no portal da Transparência, fechado aí pela Secretaria de Educação do Amazonas. Carlão, a SEDUC está pagando aí para 2 empresas de ar-condicionado aqui no nosso estado cerca de 18 milhões de reais, segundo o portal da Transparência. Para quê? Para que essas empresas façam a aquisição e manutenção de aparelhos condicionadores de ar em escolas de todo o Amazonas. Só que a gente está vendo que na ponta o dinheiro a gente sabe que existe, esses contratos milionários estão assinados, mas o serviço não chega para esses alunos, para esses jovens, para esses adolescentes, para esses indígenas que precisam aprender e não estão recebendo aí uma educação de qualidade. E tudo isso tem refletido em números, né, Karime? A gente já falou aqui no 18 horas. O Amazonas nos piores índices despencou, né? do Enem. O Amazonas configurando ali um baixo índice de alfabetismo. E tudo isso realmente mostra uma contradição muito grande da atual gestão do governo do Amazonas. As propagandas mostram mil maravilhas na educação, na saúde, na segurança, mas na realidade a gente sabe que é tudo muito, muito diferente. A gente vai ouvir agora a fala do deputado estadual Wilker Barreto, que teve lá nas escolas indígenas de Campo Alegre e também na escola da comunidade Vendaval, e ele vai contar um pouquinho dessa realidade pra gente a partir de agora. Vamos conferir. Isso está prejudicando hoje a educação de Campo Alegre, uma escola grande. Também não podemos esquecer da minha última cobrança sobre a questão da escola indígena de Vendaval, 400 alunos indígenas que não têm ar-condicionado porque não tem uma subestação. Se não tem a subestação, não adianta fazer investimento na compra de ar-condicionados. Eu estou aguardando ainda, mas eu não posso aguardar 6 meses, 1 ano, para que isso venha a ser uma solução. Eu estou trazendo esses problemas, estou marcando uma audiência com a secretária, estou pedindo para os caciques das comunidades virem a esta assembleia para que eu possa levá-los até a SEDUC e, ao mesmo tempo, não esquecer também da cobrança da questão da energia elétrica, que é um problema hoje que machuca as comunidades rurais do interior pela falta de expansão de rede e rede de qualidade. Então é uma pauta que eu trago. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto. Inclusive, Karime, a gente até tentou conversar com o deputado para tentar entender quais providências já foram tomadas. Ele já protocolou aí mais essa ação contra a Secretaria de Educação do Amazonas. Ele mais uma vez convidou a secretária Arlete Mendonça, que é a secretária da SEDUC, para ir até a Assembleia Legislativa do Amazonas para realmente, de alguma forma, tentar explicar que abismo é esse que a educação do Amazonas está entrando. Já entrou faz tempo, na verdade. Um buraco, né, gente? A ladeira abaixo. A gente vê todos os índices de educação, os nossos alunos pessimamente avaliados. Sim, e a falta de estrutura, né, Karime, é algo que atinge não somente a capital, mas como a grande maioria já dos municípios do interior aqui do nosso estado. E, infelizmente, quem paga o preço dessa omissão e dessa péssima gestão, né, do atual governo do Amazonas, são os estudantes e principalmente aqueles que moram em comunidades mais distantes, que realmente deveriam ser prioridade absoluta. A gente está falando aí de mais de 160 alunos indígenas que estão estudando aí em condições precárias, Karime. Até o momento, a SEDUC não deu nenhuma resposta pra gente, nem pro deputado, né, sobre esses esclarecimentos, se vai ou não à Assembleia Legislativa. Afinal de contas, o que não faltam são requerimentos protocolados pedindo aí essa convocação. Afinal de contas, a gente precisa de uma explicação. A gente está falando de 18 milhões de reais que seriam aplicados para compra de ar-condicionado,
destinados para troca e manutenção, e a gente sabe que na realidade tem muitos estudantes estudando aí no calor e muitas vezes sem ar-condicionado, sem ventilador, sem condição alguma, como é o caso desses estudantes em São Paulo de Olivença, Carol. É o mínimo, não é? Agora a gente segue aqui também aguardando explicações e satisfação do governo do estado do Amazonas, da Secretaria de Estado de Educação, porque a sociedade merece pelo menos a satisfação dessa má gestão do dinheiro público. Cadê o dinheiro? 18 milhões que não foram lá investidos no ar-condicionado dessas escolas em São Paulo de Olivença. Merece, sim, a população merece, sim, saber o que aconteceu. Essa mínima satisfação, essa gestão não dá para a população. É uma gestão que a gente vê nesse recorte, falando sobre essa escola, que não se importa nem um pouco com a educação. Vou lembrar que agora, no dia 7 de setembro, professores e trabalhadores da educação do Amazonas foram às ruas para cobrar reajuste salarial atrasado e valorização profissional. Foram cobrar de quem? Sim, exatamente, do governo Wilson Lima. Profissionais estão com salários defasados, sem receber seus direitos, e esse é o tipo de valorização que eles recebem do governo do Amazonas. Karime, isso sem falar da questão da estrutura dos prédios, que está tão precária e sem manutenção que alunos e professores correm durante as aulas. A Justiça precisou intervir e interditou a Escola Estadual Professor Aristóteles, comandante de Alencar, no Coroado, com a proibição de acesso de alunos e servidores. Várias outras unidades apresentam riscos estruturais também, como o tradicional Colégio Dom Pedro II. Temos aí, Carlão, falha na merenda escolar, falha na distribuição de livros didáticos, situação que inclusive é investigada pelo próprio Ministério Público, assim como salas superlotadas. Gente, o Amazonas caiu em todos os índices, é o último lugar no Enem, por exemplo, como nós falamos aqui com a Nathalie Moraes. A educação do Amazonas não cumpre a carga horária mínima no ensino médio. Os alunos aqui estudam, em média, 20% menos do que determina o Ministério da Educação. É impossível, assim, um aluno conseguir bons resultados sem receber o básico para estudar, é muito claro. A estrutura de prédios está ruim, uma gestão falha em tudo, ligado à educação, então realmente é uma situação bastante complicada para a educação no momento do Estado. Não tem como o Estado e a sociedade progredirem nessa realidade dura, nessa realidade nua, com a qualidade do ensino piorando a cada ano que passa, que nem a Karime falou, a Nathalie falou, com notas baixíssimas aí, o pior índice, o pior desenvolvimento no Enem. 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção para o novo golpe aos criminosos. Estão usando a Carteira Nacional de Habilitação como isca para aplicar golpes financeiros. Carlão, eles tentam enganar as vítimas dizendo que a carteira de motorista delas está irregular e que para resolver o problema é necessário pagar uma taxa via Pix, aquele papinho, né, Carlão? E aí que mora o perigo. O repórter André Meirelles conta pra gente sobre os cuidados necessários para a gente não cair em mais esse golpe. Boa noite, André. Muito boa noite. É uma nova onda de golpes que está circulando pela internet. Os cybercriminosos estão tentando enganar motoristas dizendo que a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, está irregular. Para resolver o problema, a vítima é orientada então a pagar uma taxa via Pix. Olha, o especialista em multas de trânsito, advogado Gustavo Fonseca, explica que o golpe funciona de forma simples. O cidadão recebe um link via SMS ou anúncio nas redes sociais ou até links patrocinados em buscadores. E aí quando clicam, a vítima ali é levada a um site falso que cobra uma taxa. E a mensagem diz o seguinte: suspensão da CNH em andamento. Saiba mais e evite sua restrição. Aí então a pessoa clica em um link que direciona para a sua conta Gov, gerando um boleto para pagamento, para supostamente regularizar sua habilitação. Ou seja, a pessoa ainda acaba fornecendo seus dados, o que pode ser bem perigoso. Olha, a empresa de segurança Caspesques
disse que ao menos 12 páginas falsas já foram detectadas, mas novos sites nascem todos os dias. A estratégia é cobrar valores baixos justamente para que a vítima não desconfie e pague rapidinho. Uma vez transferido o dinheiro, a recuperação é quase impossível. Gustavo Fonseca afirma que a recomendação é clara: desconfie de links patrocinados, de anúncios e de qualquer pedido de pagamento via Pix em nome de pessoas. O advogado orienta ainda que, para verificar a situação da CNH, é preciso procurar apenas os canais oficiais do Detran ou o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. É fundamental que o cidadão acesse os sites oficiais dos Detrans para consultar se tem infração registrada no veículo ou até mesmo um processo de suspensão ou cassação em aberto. Isso também pode ser feito pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, CDT, em que é possível consultar infrações cometidas ao longo dos anos. Olha, a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, reforça que toda comunicação sobre a CNH é feita somente por meios dos canais oficiais, como o portal do Senatran e o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Na dúvida, não clique, digite diretamente o endereço do órgão responsável no navegador. E lembre, taxa governamental não é cobrada em nome de pessoas, muito menos via Pix para o CPF. Volto com vocês. Isso aí. É só ficar esperto e prestar atenção, não é isso, Karine? É exato. Toda atenção aí nessas situações, sem dúvida alguma. Obrigada, André Meirelles. Para 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, escuta essa. Lançado hoje um plano de ação do Amazonas que pretende integrar informações ambientais e de áreas protegidas no estado. E o objetivo, Carlão, é agilizar ações de combate a crimes e fortalecer a proteção ambiental nos próximos 4 anos, como explica a repórter Odinei Araújo. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, apresentou nesta quarta-feira o Plano de Ação 2025-2028 do Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do Estado. O documento traz metas para tornar a fiscalização ambiental mais eficiente, com o uso de novas tecnologias, mais integração de informações e participação da sociedade. O Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas é o coração do monitoramento no Amazonas. Ele organiza e analisa os dados que ajudam a proteger a floresta, os rios e a fauna. A coordenadora do centro, Priscila Carvalho, destacou que o plano une inovação tecnológica e monitoramento socioambiental. Com a inauguração do Centro de Monitoramento do IPAAM, em novembro de 2021, foi vista a necessidade da elaboração de um plano de ação, que foi lançado pela primeira vez na Semana do Meio Ambiente de 2022. O plano contempla todas as ações do Centro de Monitoramento, identificando, dando prazos e estabelecendo um cronograma de ação. E desde o ano passado, e agora concluindo esse ano, nós elaboramos a revisão do plano que está sendo lançado no site do IPAAM, dos anos de 2025 a 2028, e a ideia que a equipe lançou é de trazer as atualidades e as melhores tecnologias na ação de fiscalização e monitoramento de todas as áreas e cobertura vegetal dentro do estado do Amazonas. Entre as novidades estão o aumento da cobertura de monitoramento remoto, a integração de bancos de dados, capacitação das equipes técnicas e mais abertura para que a população acompanhe os resultados. O Plano de Ação Ambiental 2025-2028 está disponível no site do IPAAM. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odinei Araújo. Mix. Agora 6h20, você no melhor mix do Brasil. Participe do programa 18 horas. É fácil, acione aí o nosso WhatsApp 994887592. Estamos nas redes sociais também, no @18horasnews. 18 horas. Política. E vamos de política. Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Boa noite, Kennedson. Vamos lá. O ministro Luiz Fux votou pela anulação do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus, todos eles. Inclusive, ele alegou que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal é absolutamente incompetente para julgar o caso. Foram declarações polêmicas que ele fez durante o dia a respeito do caso do ex-presidente Bolsonaro. Conta os detalhes pra gente, Kennedson Paes. Oi, Karine Leão, muito boa noite pra você, boa noite pra Carlão.
Oi, Karime Leão, muito boa noite pra você, pro Carlão, pra todos que acompanham a gente aqui no 18 Horas da Mix. A gente vinha até conversando anteriormente nos bastidores daqui do 18 Horas a respeito sobre essa mudança de posicionamento até do próprio ministro Fux, até porque ele também votou favorável para que esse assunto, para que essa pauta entrasse em julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas é possível que tenha sido até uma estratégia do ministro Luiz Fux para poder demonstrar de forma ali bem evidente aos holofotes de fato as intenções e também aquilo que ele via a respeito sobre o julgamento desses réus do 8 de janeiro. E essa fala, o voto do ministro Luiz Fux, ele teve início ali por volta das 9 horas da manhã. O ministro que teve ali um dos votos mais longos até agora, e também era bastante esperado pelo Supremo Tribunal Federal, até mesmo porque havia já essa tendência de que Luiz Fux tivesse uma visão um pouco diferenciada daquela que vinha demonstrando Alexandre de Moraes e também o ministro Flávio Dino. E o que ele mencionou foi exatamente isso, Karime, que o Supremo Tribunal Federal, ele não tem competência para julgar um ex-presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque não tem mais cargo público, ou seja, nem o ex-presidente, tampouco os outros réus, eles não têm nenhum tipo de cargo público, e por conta disso, o ministro disse que esse caso ele deveria seguir para a Justiça Comum e não ficar restrito à primeira turma do STF. Vamos ouvir agora o ministro Luiz Fux. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Eu repito os fundamentos anteriores, acrescentando que, a despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Ao longo de todo o dia, o ministro ele também destacou diversos pontos desse voto e também fez questão de fazer ali algumas correções que ele achava recomendável em relação aos processos, e a gente vai explicar agora o que aconteceu ao longo do dia, porque foi um longo descanso. Exato, foi um discurso longo, né? Ele, mais de 6 horas. E vários pontos. E muitos pontos. Muitos pontos ele destacou para refutar toda a acusação. Exatamente. Né? Só que foi bem longo, né? Ao contrário do Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que eles usaram praticamente metade do dia cada um para poder demonstrar os seus votos. E aí, o que o ministro Fux falou? Ele falou sobre as constantes mudanças no foro privilegiado, alertando o Supremo que não pode se transformar em um tribunal político. Ele também reclamou a respeito sobre o tsunami de dados, que ele deu esse nome, a respeito dos 70 terabytes de provas que não estavam organizadas e tinha apenas poucos dias. Ao contrário do que Alexandre de Moraes falou, que tinha quase 4 meses, o ministro Luiz Fux disse que tinha apenas poucos dias antes das oitivas. E ninguém pode ser punido, abre aspas aí do ministro, ninguém pode ser punido por convicções morais. A sociedade triunfa quando os julgamentos são justos. Em seu voto, Luiz Fux também defendeu a condenação de Mauro Cid pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, mas absolveu a organização criminosa, os outros crimes, né? A organização criminosa, o golpe de Estado e também os danos do 8 de janeiro. Na visão do ministro, não há provas que Cid tenha ordenado ou incentivado a destruição do patrimônio. Ao mesmo tempo, ele votou pela abolição completa do almirante Almir Garnier, comandante da Marinha, e segundo Fux, participar de algumas reuniões, dar sinal de apoio, é claro que não configura ali adesão a uma organização criminosa. Outros réus também foram alvo de discussões. O deputado federal Alexandre Ramagem, além de generais envolvidos, podem receber penas mais brandas, assim como o ministro Flávio Dino vinha
vinha comentando, mas é claro que todos esses detalhes a gente tem lá no 18 horas e é só você acessar lá o 18 horas. .com.br, gente. Porque senão eu vou ficar falando aqui a noite toda. A gente tem muito assunto. Exatamente. Valeu, e é riquíssimo, claro, de detalhes. A declaração do ministro hoje foi riquíssima de detalhes. A gente estava comentando nos bastidores, o Kenneth só acompanhou o dia inteiro esse assunto. E sempre na razão, né, cara? E sempre ele estava usando a legislação. A razão, aí a gente vai filosofar a respeito da razão. Ele usou muito bem a Constituição e as leis brasileiras. Eu acho que ele trouxe uma luz aí, ele clareou um pouco aí muita coisa. Ele usou a legislação brasileira para argumentar. E aí, enfim, é muito interessante. Se você quiser acompanhar ponto por ponto, está lá no 18horas.com.br. Nathalie Moraes, é contigo. A deputada estadual Débora Menezes subiu à tribuna da Assembleia para criticar a fala do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sobre a legalização de drogas no Brasil. Ele chegou, inclusive, a citar Petro como amigo esquerdista, ela, no caso, de Lula. Qual foi o contexto dessa declaração, Nathalie? Então, Carlão, pegou mal pra caramba, né? O presidente da Colômbia esteve por aqui nessa terça-feira, acompanhado do Lula e de outros presidenciáveis aqui dessa região de fronteira, para participar ali da inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, que está funcionando ali na sede da Polícia Federal, na nossa capital. E aí, a atual política antidrogas era o que estava sendo vendida, né, por conta um dos objetivos de toda essa instituição da inauguração é combater o tráfico de drogas. Exato, e até porque nós moramos numa região de fronteira que, como a gente já falou algumas vezes aqui no programa, acaba abastecendo, todo o país, a Europa, só que o presidente atravessou teve uma fala, né, que realmente, eu até separei um trechinho, para quem nos acompanha através das redes sociais vai conferir a imagem também e a tradução simultânea do que disse o presidente Petro, presidente da Colômbia, durante a passagem aqui na nossa capital. Vamos conferir. Me dá muita inveja, inclusive, porque as obras às vezes não aparecem, mas na Colômbia tampouco temos tanto dinheiro, mas nós temos um inimigo comum. E esse inimigo comum se chama máfia, com vários nomes: economias ilícitas, cocaína. Amanhã, se a cocaína fosse legalizada no mundo, não haveria essa destruição da selva amazônica. Esse é um tema de discussão. A América Latina também deveria discutir sem temor. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, é isso mesmo que você ouviu. O presidente da Colômbia chegou aqui e disse que se a cocaína fosse legalizada, a Amazônia não seria destruída. E ele não parou por aí, não. Ele também exemplificou ali, né? Citou o uso da maconha, né? Falando de situações passadas que muitos problemas deveriam ser evitados se tivéssemos essa legalização das drogas. Só que isso aí foi um dos temas centrais na Assembleia Legislativa durante a sessão plenária dessa quarta-feira e também não poderia ser diferente, né? Entre os parlamentares, a deputada de direita, Débora Menezes, subiu à tribuna e elevou ali o tom realmente quando ela falou sobre essa questão da legalização da droga e denominou ali o presidente da Colômbia como amigo esquerdista do presidente Lula. Quem também subiu o tom foi o delegado Péricles, o deputado que criticou aí a fala do líder colombiano, alegando inclusive que ele seria envolvido com narcotráfico. Ele já fez uma acusação na nossa região. E o deputado Dan Câmara subiu à tribuna já dizendo que o líder do país vizinho realmente deveria ter sido preso, que a Polícia Federal deveria ter dado voz de prisão para ele ali naquele momento, sem por dúvida, estar fazendo apologia ao oficial, uso de drogas. Exatamente. E aí o pior, eu acredito que o pior de tudo isso daí é porque logo em seguida a fala do presidente da Colômbia veio a fala do presidente Lula e em nenhum momento houve qualquer adendo, em nenhum momento houve qualquer tipo de discurso do Lula
Lula que combatesse o crime organizado, de falar assim, olha, não é bem por aí, vamos repensar, não é dessa forma que a gente vai chegar vamos tratar, ao combate. Parece que todo mundo que estava ali passou pano para ele, porque era assim convidado. Todo mundo ficou com aquele risinho de besta, né? E aí seguiu. E isso virou manchete no mundo inteiro. Sem dúvida. E olha que o presidente da Interpol, gente, que é um brasileiro, estava lá presente, além do diretor da Polícia Federal. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Mas assim, para dar voz de prisão, Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal do Brasil e o diretor-presidente da Interpol, que é um brasileiro, estava lá também. Enfim, só eles poderiam, né? Eles poderiam dar esse estrangeiro. Exato, que situação. Vamos lá, Kenneth, o vereador de Manaus, Rodrigo Guedes, afirmou num vídeo publicado nas redes sociais que pode ser preso a qualquer momento, depois de se tornar réu numa ação movida pelo colega da casa, o Eduardo Alfaia. Explica essa situação pra gente. Pois é, Karime e Carlão, a questão é que geralmente existem alguns conflitos que ficam ali dentro da Câmara Municipal de Manaus e aí eles acabam reverberando para fora. Nesse caso foi um pouco diferente, porque o que aconteceu é que o vereador Rodrigo Guedes, ele acabou divulgando a respeito sobre um histórico anterior sobre o colega dele, o Eduardo Alfaia, e aí o que aconteceu é que após esse episódio, esse vídeo que repercutiu nas redes sociais, alegando que Eduardo Alfaia tinha sido preso durante uma operação que aconteceu aqui no estado do Amazonas, aconteceu que houve ali a queixa-crime movida pelo Eduardo Alfaia e a justiça aceitou essa decisão. E aí essa ação, ela aponta para diversos crimes, como injúria, calúnia, difamação, que podem resultar em até 4 anos de prisão e também inelegibilidade por 8 anos, em caso de condenação em instâncias superiores. A gente vai ouvir agora um pouquinho do trecho em que eu separei da própria fala do Rodrigo Guedes, que ele diz a respeito sobre o que pode acontecer com ele. Vamos ouvi-lo. Eu posso ser preso a qualquer momento. Infelizmente, isso é uma realidade. E eu posso ser condenado à prisão por até 4 anos. Eu divulguei alguns meses atrás, talvez você tenha visto, esse vídeo aqui. O vereador Eduardo Alfaia pediu a minha prisão. Onde eu disse que o vereador Eduardo Alfaia quer que eu seja preso. E ontem, essa ação deu mais um passo contra mim e me deixou mais próximo, infelizmente, da pena de prisão. Já teve audiência de conciliação, obviamente que eu não aceitei conciliação, eu não cometi nenhum crime, mas o sistema simplesmente está agindo para me calar. E após essa audiência de conciliação, que não teve conciliação, porque eu não quis também, agora a Justiça do Estado do Amazonas me tornou réu e a qualquer momento eu poderei ser julgado e condenado à prisão. E ainda mais, se eu recorrer, que é um direito meu humano, e eu for condenado posteriormente por um tribunal colegiado, eu me torno inelegível por 8 anos. Ou seja, pode ser uma dupla punição para mim. Eu posso até perder a minha liberdade, mas a minha voz não vai ser calada. A questão é que por conta desses episódios, o que acontece é que gera um climão na Câmara Municipal de Manaus. A gente sabe que tem tantos ali os apoiadores do prefeito de Manaus, Davi Almeida, como também aqueles que fazem parte da oposição. Rodrigo Guedes é um desses opositores e isso acaba tendo um peso um pouco grande nesse confronto entre o líder do prefeito, que é o Eduardo Alfaia, e também os principais opositores na Câmara Municipal de Manaus. E se isso já aconteceu desta vez, que é em relação a uma denúncia que o Rodrigo Guedes fez através das redes sociais, outros vereadores também começam a se sentir intimidados. Será que toda hora vai acontecer isso? Eu posso fazer vulnerável. Uma crítica? Será que eu não posso exercer o meu trabalho de ser um vereador e fiscalizar? Se eu for fiscalizar, eu vou ser excluído daqui do grupo? Então isso gera esse climão. Sem Acho dúvida. que não é por aí, isso daí acaba prejudicando ali a democracia, prejudicando o trabalho, funcionamento da Câmara o próprio Municipal, trabalho deles. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes e Kenneth Paz. Valeu, Nathalie. 6h35, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, polícia faz uma das maiores apreensões de drogas esse ano aqui no estado do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h35, dando aquele giro no trânsito em Manaus. Karime Leão. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Eu sei que está tendo congestionamento aí na Altasmirim por causa de obras da companhia de gás. É isso, André? Como é que está nesse momento aí? Boa noite. Trânsito.
É exatamente isso, Karime, Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. As obras da Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás, na Avenida Otávio Mirim, como você mesmo falou, zona leste da capital amazonense, tem provocado congestionamento e dificultado a rotina de motoristas e moradores. Essa intervenção, ela faz parte do gasoduto norte-leste, mas o trânsito no local, que já é intenso, se tornou ainda mais lento, gerando atrasos diários. Isso quem comenta aí são os próprios moradores aqui do local. Um deles é o Domingos Gonçalves, que a gente conversou com ele é um idoso de 67 anos, morador aqui do local há mais de 30 anos. Ele comentou que aqui tem pouca mobilidade, o trânsito é muito congestionado e até pelas calçadas é difícil de passar, né? A ponte que colocaram balança muito e também não parece fixada, é insegura para os pedestres. Esse foi o questionamento dele. A situação é agravada pelo fluxo intenso de veículos e também pela ausência de horário específico que facilitem a travessia. Por exemplo, nesse horário de pico não param as obras da Cigás aqui no local, o que complica ainda mais o trânsito e também até a passagem de pedestres que teriam que ter a calçada livre e acabam colocando a vida em risco passando aí pelas ruas, né? O Domingo Gonçalves, que é morador daqui também, diz que é bastante engarrafado, todo dia do mesmo jeito, e que ele nunca viu uma obra desse porte e que inclusive a gente entrou em contato com a Cigás e eles não divulgaram a data da conclusão das intervenções na Avenida Otávio Mirim, que segue aqui agora congestionado, muitos veículos pela via, né? É uma situação difícil tanto para os pedestres quanto também para os condutores que passam aqui pelo local. Karime, Carlão. O negócio é ter paciência, né? Esperar aí para essa obra terminar e é claro, e a gente segue aguardando aí um posicionamento da Companhia de Gás. A gente espera explicações e um prazo para término dessas obras. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Para 6h37, 18 horas. Vamos de previsão do tempo e temperatura. Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira de clima instável, né? Muito calor, muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas pela cidade. Agora à noite, ela continua nublada, com possibilidade de chuvas com trovoadas, chuvas rápidas e temperaturas girando em torno dos 24 graus. Uma noite bem agradável pra gente hoje. E vamos falar sobre o clima de amanhã, 11 de setembro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta vai ser um dia típico ensolarado na cidade, com o termômetro chegando aos 34 graus. O céu vai ficar na maior parte do dia limpo, sem previsão de chuva e ventos leves. À noite, o tempo segue firme, céu aberto sem nuvens e temperaturas ainda elevadas, girando em torno dos 28 graus. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 25 e máxima de 34 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 52 a 99%. Legal, Vanessa Lima. Valeu, 6h39 em Manaus. 18 horas. Carlão, e tem um agravante nessa época do ano. Eu estava até pensando, gente, a gente nem está registrando aqueles casos de fumaça no ar, mas registrou sim. Hoje, Manaus e outros 18 municípios do estado do Amazonas registraram a qualidade do ar moderada. Já não é muito bom. O alerta foi emitido pela Defesa Civil Estadual nessa quarta-feira. E além aqui de Manaus, as cidades da região metropolitana e do sul do estado integram a lista. A qualidade do ar no interior do estado tem passado por mudanças desde o fim do mês de julho. Ao longo de agosto, outros alertas foram emitidos e dessa quarta-feira é o segundo em menos de 10 dias. Os municípios afetados também são Apuí, Manicoré, Humaitá, Boca do Acre, Pauini, Lábrea, Beruri, Envira, Eirunepé, Carauari, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Jutaí, Coari, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Silves e Altazes. A recomendação da Defesa Civil do Estado é o uso de máscaras quando a gente amanhecer aí com o ar nessa classificação de moderado a pior.
18 horas. Olha só, e depois de muita pressão e denúncias de abusos dentro das prisões, o Amazonas finalmente aprovou uma lei para criar o Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. É só com muita intervenção, né, Carlão? E o Ministério Público Federal vinha pressionando pela criação do sistema, vinha pressionando o governo do estado pela criação desse sistema, especialmente depois dos vários casos de abusos cometidos aqui no estado do Amazonas. Vamos acompanhar os detalhes sobre o assunto agora com a Dinéia Araújo. A Assembleia Legislativa do Amazonas finalmente aprovou aí um projeto de lei nesse sentido. Agora é esperar que a lei seja cumprida e não fique só no papel, dentro da gaveta, não é isso? Exatamente isso. E o projeto de lei 250/2025, que cria o Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas, aprovado em 20 de agosto, como vocês falaram, só saiu mesmo depois de muita pressão, viu? E a decisão veio após denúncias de maus tratos em presídios e mais recentemente do caso chocante da mulher indígena da etnia Cocama, presa em uma cela com homens em Santo Antônio do Içá e que denunciou ter sido abusada sexualmente por mais de 9 meses por policiais militares e um guarda municipal durante todo o tempo em que ela esteve presa naquele município. O Ministério Público Federal vinha cobrando há meses essa criação, já que o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para o Estado implementar o mecanismo terminou em junho. Sem esse sistema, segundo o Ministério Público Federal, aumentava o risco de violação de direitos humanos dentro das prisões, problema que o Amazonas inclusive já conhece bem, com rebeliões e denúncias de agressões há vários anos. O delegado Celso Valério, que é conselheiro seccional da OAB Amazonas, destaca que a lei, mesmo chegando atrasada, é um passo importante para garantir respeito à Constituição e aos tratados internacionais de direitos humanos. A criação do Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Amazonas é um passo fundamental para romper com o histórico de violações em locais de privação de liberdade no Estado. O Brasil, ele já tinha essa obrigação pela Constituição e pelos tratados internacionais que ele é signatário. Mas somente agora o Amazonas cumpre após pressão do STF e do Ministério Público Federal a decisão. De acordo com o advogado Celso Valério, o sistema vai permitir fiscalização independente e constante nas prisões, delegacias e unidades socioeducativas do Estado. Garantindo que situações de maus tratos e abusos, como o caso recente da mulher indígena, a senhora Cocama, não se repitam. Então, mais do que atender a uma ordem judicial, o novo sistema representa um avanço civilizatório. O recado ele é claro. O Estado não tolera a tortura como prática institucional. Isso vem fortalecer a proteção de grupos vulneráveis e também afirmar a dignidade da pessoa humana como princípio central da política pública. Bom, agora o desafio é colocar o comitê e o mecanismo de combate à tortura realmente em funcionamento para investigar e coibir abusos em locais de privação de liberdade. Volto com vocês. Legal, Dinéia Araújo, agora 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, falando agora de uma das maiores apreensões de drogas do Amazonas no ano. A polícia encontrou aproximadamente, Karime ouvintes, 1 tonelada de drogas avaliadas aí em 18 milhões de reais. A operação foi no município de Santa Isabel do Rio Negro, numa área de selva e de difícil acesso. Segundo a polícia, a droga vinha de países vizinhos para seguir até Manaus. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito dessa apreensão. Boa noite, André. Boa noite. Isso é uma operação da Companhia de Operações Especiais, a COI, que terminou com a apreensão de 1 tonelada de drogas, maconha do tipo skunk e cocaína, avaliados em 18 milhões de reais, como vocês falaram. A ação aconteceu na segunda-feira no rio Ineixu, em Santa Isabel do Rio Negro, uma área de selva de difícil acesso. Os traficantes, ao perceberem a presença da polícia, abandonaram as embarcações e fugiram pelo Igapó.
O coronel Clinge Paiva, que é o comandante da Polícia Militar do Amazonas, disse que foi uma operação complexa de inteligência que durou 6 dias na selva e que conseguiram interceptar 2 embarcações cheias de entorpecentes. A Polícia Militar disse ainda que a droga vinha de países vizinhos, entrava pelo rio Japurá e era transportada até o Rio Negro com destino final a Manaus. Além da droga, foram apreendidos 29 sacos de entorpecentes, 2 botes de alumínio e 2 motores de polpa. Todo o material foi encaminhado para a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui do Amazonas. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Olha só, uma nova operação do governo para receber brasileiros repatriados vindos dos Estados Unidos acontece hoje, quarta-feira. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, um avião está previsto para chegar ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, por volta das 19h45, horário de Brasília, Karine. Exato, ainda não foram divulgadas informações sobre o número de brasileiros que estarão nesse voo. Desde fevereiro, mais de 1,8 mil brasileiros já foram recebidos em operações humanitárias organizadas pelo governo federal e, em sua maioria, oriundos dos Estados Unidos. Mix. Economia. Agora vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,53%, cotado em R$ 5,40. O euro fechou em queda de 0,58% aos R$ 6,32. O Bitcoin fechou em alta de 1,79% aos R$ 615.933. E o Bovespa fechou em alta de 0,52% aos 142.348 pontos. E a inflação oficial ficou negativa no mês de agosto, ou seja, os preços ficaram mais baratos em média. O Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Amplo fechou o mês em menos 0,11%. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. Mix. Operação da Receita Federal combate a sonegação de imposto de renda em Manaus, Karine. A operação foi deflagrada hoje, investiga uma consultoria por fraudes. São investigados possíveis crimes de falsidade de documentos e lavagem de dinheiro, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite. Olha, o alvo da operação foi uma consultoria acusada de fraudes tributárias, mesmo depois de ter sido investigada pela Operação Ornitorrinco em março de 2024. Os investigados podem ter cometido crimes de falsidade documental e lavagem de dinheiro. As fraudes envolvem 187 contribuintes e 65 cidades em 14 estados, com um valor total desviado de 244 milhões de reais. O principal suspeito usava 5 CPFs de forma ilegal para aplicar os golpes. A Receita disse que em Manaus, 5 empresas contrataram a consultoria fraudulenta. O valor total dos débitos compensados chegam a mais de meio bilhão de reais. Os golpes não só prejudicam a arrecadação, mas também o ambiente de negócios do país, desigualando a concorrência. A operação cumpre mandados em São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo e Porto Alegre, com busca nas casas dos suspeitos e de pessoas ligadas à organização criminosa. O esquema funcionava com créditos tributários falsos, documentos manipulados e grus com valores insignificantes. A consultoria cobrava até 70% dos tributos fraudados e usava o dinheiro para comprar imóveis e bens de luxo no Brasil e no exterior, complicando a recuperação dos prejuízos. A Receita Federal disse ainda que a consultoria funcionava como uma Receita Federal paralela, oferecendo soluções fantasiosas baseadas em créditos inexistentes. A Receita alerta que, para os contribuintes, não aceitem esses milagres tributários e denuncie através do fala.br. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Mix.
Olha só, escuta essa. Depois de 7 anos, a tradicional feijoada beneficente do Abrigo Moacir Alves está de volta. E o evento vai acontecer no dia 11 de outubro e promete reunir solidariedade, sabor e muita animação, Karine. Amanhã, né, Carlão? 11 de outubro. O Abrigo, gente, atua há mais de 30 anos em Manaus, atende 65 crianças e adolescentes com várias deficiências e ainda oferece gratuitamente várias atividades como balé, capoeira e hidroterapia, além de corte e costura para a comunidade. Vanessa Lima é quem traz os detalhes pra gente. Então, Vanessa, o que os participantes da feijoada podem esperar dessa edição tão especial? Os participantes da feijoada beneficente do Abrigo Moacir Alves, o evento que já virou tradição aqui em Manaus, podem esperar um dia repleto de sabor, música e solidariedade, Karime, Carlão e ouvintes. Além da tradicional feijoada, haverá atrações musicais como Arlindo Neto, Grupo Caboclos, Carlinhos do Boi, Pagode dos Amigos e a bateria da Reino Unido, garantindo um dia animado e inesquecível. A feijoada vai rolar no dia 11 de outubro, das 11 da manhã às 4 da tarde, no Clube do Trabalhador do SESI, com opção presencial e também para fazer a retirada da feijoada. Ou seja, dá para participar com conforto e praticidade. E o mais importante, toda a renda do evento é revertida para ajudar o Abrigo Moacir Alves, que há mais de 40 anos cuida com muito carinho de crianças e adolescentes com deficiências. Hoje, são mais de 60 acolhidos recebendo assistência integral. A coordenadora do Abrigo, Amanda Freitas, comentou sobre a importância da feijoada e que cada ingresso representa esperança para as crianças. É um momento histórico pra gente, porque essa feijoada é uma feijoada de grandes proporções, é uma feijoada beneficente que você aí de casa pode contribuir para nossas crianças, que na sua totalidade são 63 acolhidos que moram na instituição, que depende de saúde, qualidade de vida, toda uma estrutura para acolher essas crianças que foram violadas, né, que tiveram violações de direito, que estiveram em risco social, pessoal. Então fica o convite. Participe, leve sua família, contribua com essa causa tão bonita, porque essa feijoada é mais do que um prato cheio. É um gesto de solidariedade que transforma vidas. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Essa feijoada é show, hein, Karine? Olha aí, Sempre vamos lá, que eu tenho Carlão. oportunidade, eu vou nessa feijoada. Vamos lá. Aí. Legal. 6h52, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção, Karine e ouvintes, um estudo recente realizado em comunidades ao longo da BR-319 entre Manaus e Porto Velho mostra que mais de 50% dos 300 moradores testados apresentaram resultado positivo para anticorpos contra o vírus Oropluche, indicado infecção recente, Karine. Pois é, Carlão, esses testes foram feitos pela Fiocruz Amazônia em parceria com a Unicamp e o Instituto Evandro Chagas, num trecho de cerca de 800 quilômetros da rodovia. O objetivo, é claro, é entender como a degradação ambiental pode influenciar a circulação de vírus emergentes e reemergentes aqui na Amazônia, que integra a saúde humana, animal e ambiental. O estudo abrange comunidades como Igapoaçu e Realidade, onde são realizadas expedições periódicas durante cerca de 20 dias para coletas de sangue, entrevistas e também ações de educação em saúde. Pois é importante ações como essas, principalmente depois de um surto de Oropluche na Amazônia entre 2023 e 2024. Daí os casos começaram a ser registrados em outros estados do Brasil e até em países aqui da América Latina. Agora 6h53, boa noite. Mix. Olha só, operações coordenadas pelo Ministério dos Povos Indígenas contra o garimpo ilegal já mostram resultados positivos em terras de povos originários, Karine. Segundo o monitoramento, Carlão, do Greenpeace Brasil, o garimpo recuou nas áreas indígenas Yanomami, Munducuru e Caipó. A principal perda do garimpo foi nas terras Yanomami. Vamos aos detalhes agora com a Odneia Araújo. Então, Odneia, finalmente uma boa notícia, não é? Sim, finalmente. É que as ações de desintrusão, que nada mais são do que operações para retirar invasores de territórios indígenas, como vocês falaram, estão funcionando e fazendo o garimpo ilegal recuar. Segundo dados inéditos do Greenpeace Brasil, no primeiro semestre de 2025, a terra indígena Yanomami foi a que teve o melhor resultado. Apenas 8 hectares de floresta foram destruídos contra mais de 400 hectares perdidos no mesmo
mesmo período do ano passado. Nos territórios Munduruku e Caiapó também houve queda significativa e em junho a abertura de novas áreas de garimpo chegou a 0, de acordo com o porta-voz da Frente de Povos Indígenas do Greenpeace Brasil, Gregor Daflo. E como resultado a gente vê o quê? A gente tem uma diminuição, né, dos impactos causados pelo garimpo na biodiversidade amazônica, como também a possibilidade de que os povos indígenas possam desenvolver seus modos de vida ali de forma segura. Por isso que a gente defende que a desintrusão ela aconteça também em outros territórios onde o garimpo é considerado uma ameaça. Mas nem tudo são flores. Em Mato Grosso, a terra indígena Sararé ainda sofre forte pressão. Segundo Gregor Daflo, um porta-voz do Greenpeace Brasil, só entre janeiro e junho foram devastados mais de 770 hectares de floresta, o equivalente a 1.000 campos de futebol. Nós temos acompanhado as operações de combate ao garimpo, né, protagonizadas aí pela Polícia Federal e pelo IBAMA dentro da terra indígena Sararé, e a gente celebra o desmantelamento dos mais de 400 acampamentos de garimpo que foram identificados, como também a inutilização de 100 escavaleiras hidráulicas que acabam potencializando a destruição causada pelo garimpo ali dentro do território. A gente espera que essas ações de repressão possam evoluir para um processo de desintrusão capaz de também desarticular a logística e os fluxos financeiros que, no geral, viabilizam o retorno da atividade após essas ações de repressão. As lideranças Yanomami, Munduruku e Caiapó lembram que o desafio agora é garantir alternativas sustentáveis de renda para que o garimpo não volte a ameaçar as comunidades e a floresta. Ou seja, combater o garimpo é fundamental, mas oferecer caminhos de vida digna para os povos indígenas é a chave para manter a Amazônia viva. Volto com vocês. Essa é a equação, né, Carlão? Oferecer essas alternativas de vida digna para quem mora aqui. Mais do que necessário e urgente. 6h56 em Manaus, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. Vamos ao nosso giro esportivo. Karime Leão, acabou a saga, acabou, né, a disputa, acabou a briga, acabou a luta pelas eliminatórias da Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026. Mesmo com a derrota de 1-0, o Brasil está classificado, mas com a pior campanha da história em pontos corridos, em 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, terminando assim em 5º lugar, com 28 pontos ali na beira, cara. Que situação, né? Sofrido, Carlão. Bom, já a Argentina terminou em primeiro, isolado, sem nenhum susto, tá? A Argentina ganhou com solidez, mostrando que o Messi ainda faz falta e tem muito jogo para jogar, né? Agora está todo mundo correndo atrás do vice-líder, Equador e do Uruguai, colocando tudo em jogo até o último minuto. Olha só, não é só isso não, o Karime Leão, o Paraguai voltou para a Copa, a Bolívia ainda tem chance na repescagem, a Colômbia também garantiu sua vaga, foi uma rodada final cheia de gols, viradas e também expulsões. Falando de clubes, Carlão, o Santos está chegando com força no mercado, o argelino Bilal Brahim, de 25 anos, já chegou no Brasil, passou nos exames e vai conhecer a Baixada Santista, tá? O contrato vai até o final de 2026, aprovado pelo jogo e pelo Alexandre Matos. Olha só, na Europa, Karime, a Noruega também tá imparável, olha só, 11-1 na Moldávia. Aí foi uma surra, hein? Foi show, e o Erling Haaland fez 5 gols, ele fez 5 gols numa partida, quase um time inteiro de gols foi dele aí. No Brasil, o Flamengo está voando, Carlão, liderança no Campeonato Brasileiro, Mengão, quartas de final da Libertadores, e a dupla Felipe Luiz, Pedro dando show. Ramírez até pediu o retorno do Pedro na seleção. Olha só, voltando à Argentina, Karime, eles mostraram que podem sim ser candidatos sérios ao título de 2026 mais uma vez. Messi, Di Maria, e a base vem formando aí, é impressionante realmente esse time da Argentina. Estão bem pra caramba. Então, show. 6h59. 18 horas. Aquele giro final no trânsito, não é isso, Karime? Vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Por onde andas? Trânsito. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. Boa noite aos ouvintes. Olha, na Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro, o trânsito segue moderado. Há muitos veículos na via, mas nada que atrapalhe a fluidez. No sentido bairro-centro, a situação se repete, incluindo o trecho pelo viaduto Ayrton Senna.
Já na Avenida Torquato Tapajós, o movimento é tranquilo, com boa fluidez e sem registros de ocorrências. Já na Avenida Darcy Vargas, no sentido centro-bairro, está carregado. No sentido bairro-centro, o tráfego flui bem, mas a situação muda ao chegar próximo da Universidade do Estado do Amazonas, onde há aí a retenção. Na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, volta para casa, é marcado agora por trânsito carregado, com longa fila de veículos e movimento lento. Olha, Karime, Carlão, amanhã a gente volta mais com o trânsito nosso de cada dia. Boa noite. Valeu, boa noite, André. Obrigada. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, a Prefeitura de Manaus informou que registrou 156.761 infrações de trânsito por meio dos radares eletrônicos instalados na cidade desde o início da operação dos equipamentos até o final de agosto deste ano. Uma multa por radar de velocidade no Brasil é classificada como média, grave ou gravíssima e pode variar de R$ 130,16 a R$ 880,41. No caso de gravíssima, que também prevê a suspensão do direito de dirigir. Só essas multas, se forem devidamente pagas, significam pelo menos 20 milhões de reais nos cofres municipais. Não há uma relação direta com os radares, mas a Prefeitura também informou que o número de mortes no trânsito caiu, assim como os atropelamentos. De qualquer forma, vai se consolidando também no trânsito que não basta campanhas educativas para diminuir as infrações e a violência. É preciso também aprofundar a fiscalização e usar toda a tecnologia disponível para punir quem descumpre as regras. E assim, de outro lado, beneficiar a maioria dos motoristas que se comportam de forma civilizada e cumprem as regras. Só assim se avançará na chamada paz no trânsito. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.